Olá, vamos conversar então um pouco sobre planos e enquadramentos cinematográficos. Eu sou o professor André Barroso da Veiga e vamos dar uma pensada um pouco então sobre qual é a importância dos planos na narrativa cinematográfica. O cinema é montagem de planos. E o que é o plano? É esse enquadramento que a gente faz numa fração mínima do audiovisual. E é com a articulação entre imagens próximas e distantes, ou entre planos abertos e fechados, que a gente cria uma dinâmica para a narrativa audiovisual. Acho que em primeiro lugar vale a gente pensar então nos planos abertos, gerais, qual que é a importância desse plano. A ideia dele é apresentar o lugar onde a história está sendo contada. Né? Então, quando a gente assiste, por exemplo, um filme do Ratatouille, esse ratinho aqui, a gente já sabe logo onde que é, aonde que essa história está sendo contada. Né? Porque eu tenho a Torre Eiffel, eu já identifico, então já me transporta para Paris. Eu sei onde que essa história está sendo contada. O plano geral, ele mantém ainda o personagem de corpo inteiro, mas agora o objeto desse plano é o personagem em si e não mais a paisagem. Depois disso, né, se a gente tem então os planos gerais, em que a gente tem o personagem de corpo inteiro, agora a gente vai pensar nos planos médios. Tá? O plano americano ficou famoso, ganha esse nome por conta dos filmes de Velho Oeste. Parece que para poder aparecer a arma, a cena com a arma, do saque da pistola pro tiro e tal, e ele é um plano do joelho para cima, ou de aparecendo 2/3 do personagem. Os planos médios, geralmente a gente coloca da cintura para cima, mas ele pode ser um médio mais próximo, quase no peito para cima. E daí a gente tem os planos próximos, close ou detalhe. A gente pode fazer um close bem próximo, como desse senhor aqui, ó, que pega da boca a sobrancelha, ou um plano próximo, um close, mas aparecendo o rosto inteiro. Ambos são close, e quando a gente chega perto demais, então a gente está chamando de detalhe, né? Que seria aqui, ó, uma cena com um olho, um relógio, ou um detalhe de uma mão de um entrevistado, por exemplo. Vocês vão encontrar muitos macetes aí na internet sobre enquadramentos, e eu acho esse daqui, esse personagem aqui com 3 enquadramentos, eu acho um bom esquema, né? Porque se a gente conseguir articular o plano bem aberto com o plano bem fechado, a gente já vai conseguir criar uma dinâmica mais legal para as nossas produções. É legal pensar também nos ângulos de câmera. De maneira geral, a gente tem 3 ângulos. Um ângulo normal, que está na linha do olhar do personagem, um ângulo acima e o outro ângulo abaixo da linha do olhar. Esse ângulo acima do olhar do personagem a gente chama de plongé. Encontra o termo picado também. E o contrário a gente chama então de contra-plongé. Plongé vem de mergulho em francês. Então esse daqui seria como se esse é um plano como se a gente estivesse mergulhando, né, na cena, e esse daqui já é o contrário, né? Eu estou olhando de baixo para cima. Eles têm uma importância muito grande na narrativa, já que implica numa dramaticidade, né, diferente, né, que ela não é neutra, tá certo? Aqui, por exemplo, quando a gente olha essa menina que está abaixada, a gente olha quase como se fosse um pai olhando para uma filha, né? Então tem uma sensação de tristeza, de melancolia naquela figura ali, né? Aqui o contrário, olha esses 2 personagens estão fechando a porta do porta-mala ali, né? Parece que eles estão jogando um corpo no porta-mala, e o pior é que parece que quem está vendo, né, o espectador é que está dentro do porta-mala. Então é bem impactante esse ângulo de câmera. E para a gente finalizar, acho que vale a pena pensar que a gente tem uma diversidade grande de planos, né? Não vai ser nesses 2, 3 minutinhos aqui que a gente vai conseguir esgotar todo esse assunto.
né? A gente tem planos conjuntos que a gente consegue pensar, então, ó, esse plano atrás do ombro, over shoulder, ou esse plano assim, ó, como o Charlie Chaplin, que tá os dois personagens, mas um está de costas e o outro está de frente, ou essa cena do filme Cidade de Deus, em que eu tenho os dois personagens de costa, né? Então eles vão fazer parte da narrativa. Acho que é importante a gente estar criando também com os planos e os enquadramentos. Isso tem muito a ver com o que a gente quer criar com o nosso filme. Outra coisa que eu gosto de pensar é sobre a mídia que a gente está fazendo. Pensa, se você tiver produzido um filme para uma sala de cinema, ora, ele vai ser visto numa grande tela, né? Então você vai ter uma grande área para visualizar esse filme, diferente da internet ou do celular. Se eu estou fazendo um vídeo para ser assistido no celular, ele vai ser uma tela pequena, então talvez seja interessante pensar em planos mais próximos também, né, para não borrar a figura e tal. Né? Acho legal discutir isso com você mesmo na hora que você estiver criando o seu filme. Joia? Ficamos por aqui então e até uma próxima conversa.